Oi, pessoal. Nos dias 10 e 17 de abril de 2021, a gente teve o curso de falhas de natureza mecânica e a gente resolveu apresentar para vocês alguns trechos que a gente acha que foram bem interessantes, tá? Se você achar que você tem algum tipo de dúvida ou alguma parte que você precise de uma formação mais básica, dá uma olhadinha aí na descrição. A gente colocou alguns vídeos que você poderia assistir antes de assistir esse, caso você ache que precisa, né? Tá bom? Esperamos que gostem. A primeira coisa é a literatura que a gente utilizou para montar esse curso, volume 11 como referência às falhas, de uma forma geral, porque esse é um de Failure Analysis and Prevention. Hoje vamos falar de falha mecânica, então temos que falar de comportamento mecânico. O Dieter, o Dowling, e eu também estou usando esse livrinho aí do Carol Smith, que é um livrinho bem interessante, mas bem ligado para uma parte automotiva. A gente tem o livrinho do Souza, que fala dos ensaios mecânicos. Eu montei com um case aí do API 571, que é de refinarias, e o Materials Life, que é uma referência de vários casos de falha. A gente vai começar, então, a entender essas falhas de natureza mecânica. Vocês todos já devem ter assistido, no mínimo, aquele videozinho dos mecanismos de falha, e a gente sabe que a gente tem falhas que acontecem por diferentes tipos de solicitações. Então, você pode ter solicitações relacionadas a um ambiente, que pode ser um ambiente mais agressivo em termos de corrosão ou de desgaste, podem ter falhas relacionadas a solicitações por temperaturas altas ou por temperaturas baixas, e podem ter falhas associadas aos esforços. Na verdade, a maioria está sempre meio que associada aos esforços. Mas, especificamente e puramente associadas aos esforços, são as falhas de natureza mecânica, tá? E o que acontece? Quando o material falha, é porque o material não resistiu a um dado esforço ou a uma solicitação mecânica, ou seja, as tensões que foram impostas ao material. Uma das coisas interessantes da gente falar é o seguinte, que ao contrário de falhas onde você tem a ação ambiental ou ação de temperaturas, as falhas que acontecem por causa de uma solicitação mecânica, você necessariamente precisa que a solicitação mecânica esteja acontecendo. Por que eu digo isso? Porque às vezes você aperta um parafuso, deixa lá ele quietinho, daqui a pouco ele rompe. Se tiver uma natureza puramente mecânica, isso não acontece. Por quê? Porque vai romper na hora que você estiver tendo o esforço em cima daquele parafuso. O parafuso pode ter ficado quietinho lá, mas, por exemplo, você ter algum tipo de vibração ou movimentação que você, na verdade, não pensa que você está aplicando um esforço diretamente no parafuso, mas está aplicando sim, né? Ele está, de alguma forma, resistindo àquela movimentação, àquela vibração, e aí pode acontecer uma falha depois de um tempo, sim, mas aí você vai estar com outro mecanismo de falha progressiva, que seria uma fadiga. Então, a gente tem, em termos de falhas que acontecem devido a esforços, a gente tem falhas do tipo fratura dúctil, fratura frágil, que são falhas instantâneas. Na hora que você aplicou o carregamento, ocorre a falha. E você tem as falhas que são progressivas, falhas que vão acontecer depois de um tempo em que o carregamento está variando. E essa variação não necessariamente precisa ser impondo uma alta carga. As falhas relacionadas com o ambiente ou com variações de temperatura podem acontecer, sim, sem você estar impondo uma tensão. Porém, as falhas que acontecem exclusivamente por uma ação mecânica, né, ou seja, que tem uma natureza mecânica, elas acontecem no momento em que o material sofre aquele esforço, e esse esforço que excede a capacidade do material de resistir, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do que seriam esses esforços que o material está sofrendo. Então, por exemplo, quando você tem uma pressão num pipeline, num gasoduto, num oleoduto, essa pressão no material vai desenvolver no material uma tensão, tá?
que é diferente, por exemplo, de quando eu estou apertando um parafuso. Quando eu estou apertando um parafuso, eu vou ter uma tensão trativa que eu vou estar também impondo ao material, que é diferente, por exemplo, de um eixo ou de uma árvore que está transmitindo um movimento que você pode ter alguma restrição e aí você acaba tendo uma tensão de torção no material, né? Que também é diferente de você ter, por exemplo, ali um equipamento de sustentação, um gancho, e você pode ter uma carga localizada aplicada ali naquele gancho. E quando a gente pensa que a falha ela é exclusivamente de natureza mecânica, as falhas vão acontecer no momento em que você está impondo tensão. Então, como a gente vai falar sobre o comportamento mecânico do material com uma versão metalúrgica, o Paulo Roberto vai apresentar para vocês aí o comportamento mecânico do material metálico. A gente vai dar uma olhadinha hoje, então, como é que o material se comporta na hora que você aplica uma determinada tensão nele, normalmente uma tensão trativa. Então, essa barrinha aqui, ó, ela está simbolizando aqui o meu material, onde eu tenho aqui uma tensão principal trativa sendo aplicada a ela, e essa tensão principal ela vai gerar uma tensão cisalhante, que vai estar atuando direto aonde? Nos planos, porque vamos lembrar lá, o meu material metálico aqui, ele é formado por uma estrutura cristalina, que tem planos atômicos. Então, essa minha tensão cisalhante, ela vai atuar sobre os planos cristalinos. E a gente vai ter planos cristalinos com menor ou com maior densidade de átomos em função do tipo de estrutura cristalina que a gente tem. Ou seja, se eu tenho uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, eu vou ter planos com uma determinada densidade, vou ter planos com uma densidade maior quando eu tenho a estrutura cúbica de face centrada. Vamos lembrar também que o nosso material, ele também é policristalino, ou seja, ele tem vários grãos, e cada grão desse, ele é representado por um conjunto de células unitárias, que é esse pedacinho aqui da estrutura cristalina, orientado numa determinada direção. De um grão para o outro, essa direção muda. Se essa direção muda, esse ângulo aqui da minha tensão cisalhante também vai mudar, porque em cima do meu plano cristalino, porque o plano também vai estar mudando de direção. Nesse ângulo, vamos supor, esse plano está numa direção, nesse grão, esse plano está numa direção, nesse outro grão, esse plano vai estar numa outra direção. Muito bem. Quando eu começo a tracionar meu material, a tendência é esse valor aqui da tensão de cisalhamento ir crescendo, né? Até que ele vai atingir um valor crítico, onde começam a acontecer a movimentação de discordância que a gente vê aqui do lado. Aqui eu tenho uma discordância em aresta, tá vendo? Eu tenho uma discordância em aresta. Aqui eu tenho o meu par de cisalhamento, que está sendo induzido por essa tensão normal, tá certo? E esse par de cisalhamento, então, ele vai começar a vai fazer o quê? Vai quebrar essa ligaçãozinha aqui, ó, essa ligação daqui vai vir para cá, e assim sucessivamente. E o que vai acontecendo? A discordância, então, vai caminhando. Ó, ela estava aqui, num segundo momento ela está aqui, posta para o lado de cá, num terceiro momento ela veio para cá, num quarto momento ela já está aqui fora, no quinto momento ela formou um degrau e a estrutura voltou ao normal. Então, o que aconteceu? Eu criei um cisalhamento desse plano cristalino aqui, ó, que andou um pouquinho para o lado, né? Que andou um pouquinho para o lado, e agora o que acontece? Em cima da linha da discordância, e vários degrauzinhos desses se formando acabam fazendo com que o meu material se deforme nessa direção aqui. Então, o meu material ele vai se deformar com maior facilidade ou menor facilidade em função da capacidade dessa discordância caminhar aqui nesse plano. Se ela caminha com facilidade, eu tenho uma deformação com tensão mais baixa e vou ter uma maior dutilidade. Se ela caminha com dificuldade, eu vou ter necessidade de tensões mais altas e vou ter, então, o meu material provavelmente com uma capacidade de deformação plástica menor. Esse movimento da discordância aqui, ela sempre acontece no plano mais denso de átomos e na direção mais densa de átomos. Então, cada estrutura cristalina, cada tipo de estrutura, vai ter uma direção mais densa e um plano mais denso de átomos, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem o plano mais denso de átomos, é o plano
que está aqui, é o plano aqui no meio do coisa aqui, ó, direção aqui, nessa direção aqui, ó, que é a diagonal aqui do cubo. Nesse caso aqui, o plano mais denso de átomos é o plano que é a diagonal lá de dentro, lá dentro do cubo, fazendo assim, que é o plano 1,1. O que acontece? Aqui a densidade é um pouco menor, por causa da própria fator de empacotamento aqui, que é menor, né? Aqui é 0,68, aqui é 0,74. Então, o fator de empacotamento aqui é menor, então a densidade dos planos atômicos vai ser menor também, e com isso eu vou conseguir, vou ter uma maior dificuldade de deslizamento da discordância e de ocorrer deformação plástica no material CCC. E vou ter mais facilidade no material CFC, que tem uma densidade atômica maior. Tá? Então, sempre vai acontecer no plano mais denso, na direção mais densa, vai ter uma facilidade maior no sistema CFC, que tem uma densidade atômica maior. Bom, eu vou ter, então, sempre um sistema de deslizamento, ou seja, vai estar sempre ocorrendo num plano mais denso e na direção mais densa. Como o plano mais denso e a direção mais densa, eles mudam de um grão para o outro, a tensão cisalhante necessária para fazer o movimento da discordância vai sendo atingida gradativamente em cada grão, né? Então, cada hora, esse grão começou a deformar, depois esse, porque o ângulo é diferente, então o valor da tensão está variando entre eles, até que vai chegar um momento que ela é grande o suficiente para fazer deformação, para ter deformação plástica em todos os grãos. Isso vai refletir diretamente no efeito macroscópico. Quando a gente está fazendo um ensaio de tração, por exemplo, no material que tem um limite de escoamento que não é nítido, essa mudança gradual da região elástica para a região plástica, né, ela vai ocorrendo devagarinho. Por quê? Porque os grãos vão devagarinho começando a se deformar plasticamente. Alguns começam a ter deslizamento de discordância, o outro ainda não está tendo. Então, isso vai acontecendo. Se todos deformassem plasticamente ao mesmo tempo, se todos eles tivessem deslizamento de discordância ao mesmo tempo, essa mudança seria bem nítida. Cheguei nessa tensão, muda, mas ela vai ocorrendo devagarinho, porque vai acontecendo o início do movimento de discordância, vai acontecendo gradativamente em cada grão, como a gente viu aqui nesse slide anterior. Em função do quê? Em função do plano da tensão cisalhante, do plano mais denso, da direção mais densa e da mudança de ângulo desses planos para cada grão aqui, tá? Então, isso vai acontecendo devagarzinho, e aqui, logo depois do escoamento, o que acontece? Eu começo a ter o encruamento, que é o quê? Um aumento da densidade de discordância, um aumento da resistência à deformação com a própria deformação. Quanto mais eu deformo o material plasticamente, mais ele resiste à deformação. Esse encruamento é o quê? É função do aumento da densidade de discordância no material e da dificuldade das discordâncias se movimentarem dessa forma aqui dentro do material. Isso reflete também diretamente quando a gente olha aqui vários materiais com diferentes estruturas, e a gente vai observar aqui uma estrutura martensítica, por exemplo, que tem uma alta densidade de discordância, né? Em função da sua própria formação, ela vai ter o quê? Um elevado limite de escoamento, ou seja, eu vou ter que subir muito a minha tensão principal para poder induzir uma tensão cisalhante que seja capaz de fazer as discordâncias se movimentarem, mas também ela tem uma pequena capacidade de deformar plasticamente, porque a densidade de discordância já está muito alta lá. À medida que vai aparecendo aqui, ó, uma estrutura ferrítica, por exemplo, ela já vai ter uma maior capacidade de deformar plasticamente. Mas repara que o limite de escoamento dela é maior do que o limite de escoamento do material austenítico, por exemplo, que é CFC. Então, no material CFC, onde eu tenho uma densidade atômica maior, uma maior facilidade das discordâncias se movimentarem, o escoamento ocorre mais baixo e ele tem uma maior capacidade de deformar plasticamente. Enquanto que no material ferrítico eu vou ter um escoamento um pouco mais alto e uma menor capacidade de deformar plasticamente em função da sua própria estrutura. Tá? Esse comportamento que a gente está tendo aqui, essa historinha que a gente está contando aqui, ela reflete direto no comportamento dos materiais. Então, um material que eu não consiga atingir, por algum motivo, a tensão cisalhante necessária para ocorrer a deformação plástica, essa tensão principal vai começar a crescer e eu vou acabar atingindo a tensão necessária para
separar os planos cristalinos. Então, eu vou caminhar para uma fratura frágil. Então, materiais que têm dificuldade de se deformar plasticamente têm uma maior tendência a ter a ocorrência de uma fratura frágil. Isso também se reflete na curva de energia absorvida versus temperatura do ensaio Charpy. Materiais CFC que têm uma boa capacidade de deformar plasticamente e que ativam vários sistemas de deslizamento de discordância por causa da sua densidade atômica, eles não vão ter o problema de transição lúteo-frágil, né? Porque eles conseguem ainda, mesmo com eu colocando uma taxa de carregamento alta, que é o caso do ensaio Charpy, mesmo eu variando a temperatura para baixo, que dificulta a deformação plástica, eles ainda conseguem se deformar plasticamente e não ocorre a fratura frágil. Enquanto que nos materiais, por exemplo, cúbico de corpo centrado, que, só para lembrar, é a grande maioria dos materiais com que nós trabalhamos, porque a grande maioria dos aços é cúbico de corpo centrado, ele sofre a transição do frágil, que é o quê? Porque ele vai perdendo a capacidade de deformar plasticamente, então ele tende a ter uma fratura frágil. Materiais de alta resistência, que seria o caso, por exemplo, de um aço martensítico, que é direto de alta resistência em função da própria microestrutura dele, da maneira como ele foi fabricado e para o que ele para que ele vai ser designado, né? Então, ele já tem, de uma alta resistência, a capacidade dele é comprometida desde já para qualquer temperatura, então ele acaba apresentando sempre uma energia absorvida baixa, ou seja, sempre com uma capacidade pequena de deformar plasticamente e sempre tendendo a uma fratura frágil, né? Então é importante entender que materiais que têm boa capacidade de deformação plástica, facilidade de movimentação de discordâncias, ele vai tender para uma fratura dúctil. Se ele tiver uma dificuldade de deformar plasticamente, ou porque tem alta resistência, ou porque sofreu, né, perdeu essa capacidade em função da temperatura ou função da taxa de carregamento, ele vai tender, então, a ter uma fratura frágil. E a fratura frágil ela vai ser ocasionada sempre pela tensão principal, enquanto que a fratura dúctil vai ser sempre ocasionada pela tensão cisalhante. Tá? Bom, essa história das discordâncias caminharem, ela é possível a gente observar as discordâncias caminhando, né? É possível a gente observar quando a gente olha o nosso material num microscópio eletrônico de transmissão. Quando a gente olha o nosso material no microscópio eletrônico de transmissão, a gente consegue visualizar as discordâncias. E se dentro do microscópio eletrônico de transmissão eu conseguir impor uma tensão na minha amostra, ou seja, fazer um micro ensaio de tração na minha amostra, eu vou conseguir ver as discordâncias se movimentando. Vamos tentar entender como é que a gente consegue uma amostra para poder olhar no microscópio eletrônico de transmissão e ver as discordâncias lá, e depois a gente vai ver um filminho mostrando essas discordâncias se movimentando. Quando eu incido um feixe de elétron em cima de uma amostra, eu tenho uma interação entre o feixe de elétron principal e a minha amostra. Vai sair aqui os elétrons secundários, vão sair raio-x característico, que é usado para fazer aquela análise por EDS. Esse raio-x que sai aqui, que eu uso por EDS, ele tem uma profundidade, que é essa gota aqui embaixo. Mas eu tenho também os elétrons que são elasticamente desviados, os inelásticos aqui, e aqui eu tenho, na verdade, o elétron que é transmitido, né? Então, eu tenho aqui o elétron que é transmitido. Só que, para o elétron ser transmitido, quando ele entra aqui na amostra, ele vai perdendo energia, esse feixe de elétrons. Ele tem uma determinada energia aqui, ele vai perdendo energia e ele sai aqui uma energia baixa. Se a amostra for muito grossa, ele é totalmente absorvido lá dentro e não sai, né? Então, eu tenho que olhar isso aqui numa amostra bem fininha para eu poder observar isso aqui. Como é que eu preparo essa amostra bem fininha? Eu vou ter um corte aqui de 500 microns, né? Ou seja, uma seçãozinha do meu material, eu faço um afinamento mecânico, chego aqui em torno de 100 microns, e depois eu faço um polimento eletrolítico localizado até que essa amostra tenha um furinho. Está vendo um furinho aqui onde eu estou colocando a seta? Até onde ela vai ter um furinho. Nesse furinho, eu vou ter
né, olhando uma seção aqui desse furo, vocês vão ver que eu vou ter uma região bem afiladinha aqui. É aqui, ó, nessa região aqui, em torno do furo, que eu vou olhar, tá? Então, eu vou ter, primeiro é uma região pequena, bem pequenininha, que eu vou estar olhando aqui em torno do furo. Porque só aqui, nessa região muito fininha, com menos de 100 nanômetros, é que eu vou conseguir que os elétrons passem sem perder tanta energia, mas eles vão ser desviados, por exemplo, pela presença da discordância. Uma região de desarranjo, né? A gente lembra lá do primeiro curso, de desarranjo na estrutura cristalina, e ela causa um desvio do elétron. Então, ele vai aparecer lá embaixo na minha tela, que é uma tela fluorescente, ela vai aparecer lá na minha tela como uma linha escura. E se eu agora aplicar uma tensão aqui nessa amostra, se eu aplicar uma tensão, nessa linha escura aqui, eu vou começar a ver essa discordância caminhando aqui dentro do meu material. Para eu conseguir fazer esse polimento, tem algumas máquinas onde eu coloco lá o meu material e vou fazendo um polimento aqui, ó, tá vendo? Passo um eletrólito, que vai ser específico para o tipo de material que eu vou estar analisando, e aplico lá uma tensão, e aí começa a ter um polimento eletrolítico, um jato aqui de polimento eletrolítico. Esse negócio vai pulindo e fura. Quando fura, a máquina ela detecta o furo, né, e para a corrente, eu consigo tirar a minha amostra ainda com um furinho bem pequenininho. Isso aí vai ser a função da sensibilidade que eu ajusto aqui do furo aqui. Muito antigamente, não tinha essa maquininha não, tinha que ficar olhando o furinho no olho, e era bem difícil. Era fácil de perder a amostra, porque se ela furar demais, se isso aqui andar muito para o lado de cá, o furo ficar muito grande, a gente não consegue ver nada. Então, o furinho tinha que ser bem pequenininho, e era uma guerra, era preparar 4, 5 amostras para ver umas vezes, né? Então, vamos lá agora ver alguns vídeos. O primeiro vídeo que a gente vai ver é o vídeo de um modelo de bolhas, é isso? Um modelo de bolhas feito em 1952, nem tinha nascido ainda. O cara fez um modelozinho de bolhas mostrando como é que as discordâncias se movimentam dentro do material. Ó, ele está lá produzindo as bolhas primeiro, tá vendo? O cara está produzindo as bolhas. Agora, as bolhas já estão ali, ó, elas estão se arranjando. E repara que vai aparecendo umas regiões aqui que são exatamente o contorno de grão, tá vendo? Ó, que aqui tem uma direção bem específica, né? De formação, como as bolhas se organizaram. Aqui tem um contorno de grão, onde é uma região onde as bolhas não estão arrumadas da mesma forma daqui de dentro, e essa direção daqui vai ser diferente dessa, tá vendo? Ele vai mostrar agora aqui, vai diminuir aqui, vai mostrar que a direção de um grão para o outro é diferente quando ele muda. Ó, aqui ele está com uma direção, aqui ele já está com uma outra direção, e aqui ele já está com uma outra direção. Então, esse aqui é o meu contorno de grão, e esse aqui é a coisa. Agora ele está aqui, ó, mostrando que eu tenho, então, ele está olhando lá em mais baixa ampliação, comparando com os grãos de um material, realmente, tá vendo? Aí ele vai mostrar que ele tem os grãos, e vai mostrar que quando acontece a deformação elástica e a deformação plástica. Olha lá. Na deformação elástica, ele está mostrando que ele puxou ali só mostrando macroscopicamente, né? E não acontece nada. O que está acontecendo aqui? Está só movimentando as bolinhas em relação à distância entre elas, sem que, na verdade, ocorra nada. Ele está aplicando uma força pequena e está tendo. Agora, se ele fizer uma deformação plástica, onde eu já tenho uma deformação permanente, olha lá o que acontece. As discordâncias vão se movimentar, tá vendo? As discordâncias são esses tracinhos que vocês estão vendo se movimentar aí, ó. Quando ele comprime, ocorre a movimentação da discordância, que são esses vários tracinhos aqui que vocês estão vendo eles se movimentarem. Tá vendo aí, ó? Que maravilha. Né? Eles se movimentaram. Então, o cara lá em 1952 montou um sistema de bolhas, né? Onde ele mostra como é que ocorre a deformação plástica. Era um modelo, considerando, na verdade, que a bolha funciona como se fosse o átomo, né? Como se fosse o átomo dentro do... Porque o átomo é considerado um modelo nosso aqui de esfera rígida. Esse vídeo aqui já é um vídeo onde, na verdade, eu estou olhando uma amostra igualzinha àquela que eu expliquei aqui, ó. E à medida que o cara vai aplicando a tensão, as discordâncias vão se movimentando. Tá vendo aqui, ó? Essa linha preta aqui que a gente está vendo se movimentar são as discordâncias que eu estou vendo se movimentar pelo microscópio eletrônico de transmissão. Não é uma imagem muito simples, não é muito intuitivo assim de olhar, mas é o que está acontecendo ali. Ele está aplicando uma tensão dentro do microscópio eletrônico e está observando a discordância.
quando a discordância fazer um outro movimento, que é o deslizamento cruzado, ou seja, ela está num plano e muda para um outro plano. Então, o cara está mostrando aqui a discordância se movimentando, né? Alguns grãozinhos ali, chamado de subgrão, e ela vai movimentar ela muda de plano, que isso, na verdade, é como se fosse uma coisa de recuperação, ou seja, uma interação entre as discordâncias, já tentando recuperar o material quando eu já estou num estado mais avançado de encruamento, ou seja, de quantidade de discordância, de densidade de discordância. Tá? Um outro aqui que a gente vai olhar é uma fonte de discordância. Repara que isso daí, essa discordância aqui, ela vai se multiplicando, tá vendo? Ela vai emitindo discordância aqui, ó. Ela vai emitindo discordância, tá vendo? Isso é uma maneira de dizer que a discordância se multiplicam dentro do material e vai causando encruamento, ou seja, eu estou tendo uma multiplicação aqui, ela é uma fontezinha de discordância, sai uma outra discordância daqui, tá vendo? Então esse é um outro também que dá para ver, tá vendo? Uma densidade de discordância um pouco maior, e aí o material vai se deformando, elas vão se movimentando aqui, ó. Elas vão se movimentando, né? Vão se movimentando, vão andando dentro do material e causando a deformação plástica. Dessa historinha que eu contei hoje aqui, o que é importante a gente ficar na cabeça? Que materiais que possuem boa capacidade, né, de deformação plástica significa que ele tem facilidade para movimentação de discordância. Os materiais que têm dificuldade para movimentar a discordância, dificuldade de deformar plasticamente, vão tender a ter uma fratura frágil, né, que é induzida normalmente pela nossa tensão principal. Né? E os materiais que têm dúteis, que têm movimentação de discordância e uma boa capacidade de deformação plástica, então vão ter uma falha normalmente dútil, que é induzida pela tensão de cisalhamento. É legal a gente entender essa coisa aqui da prática, né? Que aqui é que vai acontecendo, a movimentação de discordância começa devagarinho, então aqui vai tendo a mudança gradativa para cá, aqui elas se multiplicam com uma fonte parecida com aquela que a gente viu, e materiais que já têm alta densidade de discordância vão ter alta resistência mecânica, baixa capacidade de deformar plasticamente e tendência à fratura frágil. Né? Isso também se aplica aqui para o ensaio Charpia. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. A Nelise vai continuar ali com o resto do curso. Obrigado aí, pessoal, pela atenção mais uma vez.